Olá, amigos, passando aqui mais uma vez para a gente concluir esse tema de obediência a Deus. Estamos falando sobre obediência a Deus, nós falamos vários títulos aqui, várias partes. Na primeira parte, nós falamos sobre o princípio da obediência, falamos lá do Éden. Na parte 2, nós falamos sobre obediência em meio à corrupção, falamos de Noé. Na terceira parte, nós falamos sobre obediência que exige sacrifício, falamos de Abraão. Na quarta parte, nós falamos sobre obediência parcial é desobediência, e nós falamos sobre Saul. Na quinta parte, nós falamos sobre obediência em meio à pressão. Aí falamos sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi o exemplo que eu utilizei. Na parte 6, nós falamos sobre Jesus, o maior exemplo de obediência. E aí, nós meditamos em Mateus, capítulo 26, e Filipenses, capítulo 2. Hoje, finalizando a parte da obediência a Deus, finalizando aqui com a sétima parte, a gente vai falar sobre obediência que gera vida. Obediência que gera vida. E nós vamos meditar lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, como nós vimos no capítulo 6, ele foi obediente até a morte de cruz, aonde nós vimos lá em Mateus 26, falando sobre o exemplo de Jesus, falando sobre a crucificação, né? E ele diz lá que, indo pouco adiante, prostrou-se e dobrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E lá em Filipenses nós vimos que, versículo 8, Filipenses 2, versículo 8, ele diz: e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, depois dele passar pelo sofrimento, humilhação, toda aquela crueldade que fizeram com o nosso Senhor Jesus, tudo aquilo era um propósito de Deus. Nosso Deus é um Deus de propósito. E esse propósito está em vigor. Hoje, atualmente, o propósito que ele fez na cruz está em vigor. Aqui, em João 19, no versículo 30, ele diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está finalizado. Está concretizado. Ele declarou, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero que você entenda que todos esses exemplos de obediência é para nos lembrar que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos quer bem, existe um Deus que quer que nós venhamos viver com Ele a eternidade. E o propósito dele de resgatar a cada um de nós, porque na primeira parte nós vimos a desobediência de Adão e Eva, que Deus falou que não era para comer do fruto, desobedeceram e foram destituídos da presença de Deus. Foram destituídos do Éden. E ali houve morte, porque Deus falou: se certamente comeres desse fruto, morrerás. E por que a gente está falando sobre a obediência
que gera vida. Nessa última parte, a parte 7, a obediência que gera a vida. Aí nós estamos falando da cruz. Porque na primeira parte, um homem trouxe a morte para a humanidade. Porque nós aprendemos que toda criança que nasce, ela já nasce no pecado. Ah, que isso, pastor? Que isso? Uma criança inocente, ela espiritualmente já nasce no pecado de Adão. Por isso que a gente tem que ensinar a criança o caminho que ela tem que andar, que até na velhice ela não vai se desviar dele. Eu não tive essa oportunidade de vir cedo para o Evangelho, eu vim já depois de maiores de idade, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo. Nunca, 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 nunca. Não me arrependo. Então, através de um homem que trouxe a morte para a humanidade, através de um homem, que é o Senhor Jesus, trouxe a vida. Como diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Dá para entender a comparação desde a primeira parte do pecado de Adão e dessa última parte, falando de Jesus, a obediência que gera vida? Lá na primeira parte, a desobediência trouxe morte. E aqui, através de Jesus, que foi o maior exemplo de obediência, é a obediência que gera vida. A obediência de Jesus gera vida para aquele que crê. Aquele que crê, ainda que estiver morto, viverá segundo a palavra de Deus. A saúde, o casamento, a vida financeira, a vida espiritual. Aquilo que estiver morto, aparentemente não tem mais jeito, Jesus ele vai trazer vida a essa pessoa. A obediência de Jesus trouxe salvação para todos. Todos têm o direito da salvação. É o direito, como eu já ouvi dizer, o direito não requisitado, o direito não conquistado, não me lembro bem, é um direito perdido. Todos têm o direito da salvação, mas se eu não buscar esse direito, nós não alcançaremos a salvação. Deus não é injusto. A salvação é para todos. A obediência de Jesus trouxe salvação para todos, para toda a humanidade. A cruz é o maior resultado da obediência. Mas essa salvação é para quem crê. E aquele que crê, segundo a palavra, verá a glória de Deus. Então, o que eu posso falar? Que está em vigor. Esse propósito da cruz que gera vida está em vigor, está valendo. Porque, como diz a Bíblia, né? Jesus, hoje ele é o nosso advogado. Podemos dizer que ele é o nosso advogado. Mas no dia que vier o juízo, no dia que ele vier buscar a sua igreja, aí já não vai ser mais o advogado, vai ser o juiz. E todos nós sabemos, né? Todos nós que já fomos a uma audiência, ou você que ainda não foi, não participou, mas que você viu pela televisão, pelo filme, por uma reportagem, você observa que tem um advogado de defesa e tem um advogado de acusação. O advogado de acusação, ele vai provar que a pessoa tem culpa para que ela seja condenada mediante o que diz a lei. Eu não sou advogado, não estudei direito, mas isso é uma coisa simples de raciocinar. E o advogado de defesa, ele vai provar que a pessoa, ela não tem culpa.
que ela é inocente. Através de quê? Através da lei. Da mesma forma que o próprio Deus fala: apresenta-me as tuas causas e vamos juntos ao tribunal para ver se você tem razão. Então a palavra diz isso. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que está em vigor e buscar a nossa salvação, buscar a esse Deus. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Ele falou que seria preso, ele falou que seria humilhado, chicoteado, ia sofrer, ia ser crucificado, ia morrer. Ele falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Ressuscitou. E ele disse que voltaria. Então nós estamos aguardando o nosso Senhor voltar. Não importa se vai vir agora, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, não importa. Eu tenho que estar preparado, porque por mais que Jesus não vier buscar a sua igreja agora, eu vou partir. Ninguém vai ficar para semente. Ou Jesus vindo buscar a igreja, ou eu partindo, eu tenho que estar pronto. Eu e você temos que estar pronto, para que naquele dia não sejamos condenados, porque as próprias atitudes nossas, nós viremos prestar conta de toda atitude nossa. Até a atitude de rejeitar a palavra, rejeitar o próprio Deus, nós iremos prestar contas a esse Deus. Então, ele diz: porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E essa é a nossa oportunidade. A desobediência de Adão trouxe morte, e a obediência de Jesus Cristo nos trouxe vida. Ela traz vida para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que busca. Ela traz vida. Uma vida obediente impacta gerações. Se você passar a obedecer a palavra de Deus, você vai impactar sua família, sua vizinhança, o seu bairro, o seu trabalho, aonde quer que você esteja, você vai impactar, porque a obediência, ela faz a diferença na vida daquele que obedece. Como diz Malaquias 3,18, há diferença na vida daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Há uma grande diferença, e ela será vista, será observada. Então, a vida obediência impacta gerações. Sua obediência pode salvar, restaurar e transformar a vida. Preste atenção nisso. Começa a obedecer a palavra de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso vai trazer benefícios para você, para sua casa, para sua família. Vai trazer benefícios para a sua vida. E para finalizar, obediência não é opção. É evidência de amor a Deus. Quando nós obedecemos, nós amamos a Deus. Como Jesus falou lá em João 14,15, aquele que obedece a sua palavra é aquele que obedece a sua palavra, é aquele que o ama. Está aqui, está escrito lá. Jesus disse, está lá no versículo, cadê? Deixa eu achar aqui. Ele mesmo disse isso. Então, isso fica fácil para você entender, que foi até o versículo-chave, né? João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que ele diz aqui, lá no início, quando nós vemos lá, falando sobre a obediência a Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você ama Jesus? Como está dizendo aqui, sua obediência pode salvar, restaurar e transformar vidas. A obediência não é opção. É evidência de amor a Deus. Como diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais,
guardai os meus mandamentos. Então, toda a história bíblica mostra que quem obedece vive o propósito. Toda pessoa que obedece a Deus, ela vive o propósito do próprio Deus. Quem desobedece sofre consequências. Deuteronômio 28, de 1 a 2, ele fala: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no versículo 2 ele fala: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então não temos que estar indo buscar Jesus por causa de pão, por causa de bênção. Basta obedecer. Quando nós obedecermos, quando eu obedecer, quando você obedecer, as bênçãos vão te alcançar. Elas vão te procurar e vão te encontrar. Você já imaginou? Então eu convido a você a refletir. Onde você precisa voltar a obedecer? Não precisa responder. É uma pergunta que vai fazer você refletir. O que Deus já falou a você e você ainda não fez? Para, pensa, reflita e fale com Deus. Que essa palavra, que esse ensinamentos falando sobre a obediência a Deus faça uma transformação na sua vida, abençoe a sua vida, gere um temor, gere vontade de buscar, de entender a palavra de Deus, gere em você uma sede de beber essa água, que dela, como diz a Bíblia, quem beber da água que Jesus der, nessa pessoa fluirão rios de água viva. Para quê? Para alimentar outras pessoas. Então, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que essa palavra venha frutificar na sua vida, abençoar a sua família e que você venha obedecer. Amém? Essa palavra, esses estudos estão no meu canal, no canal do YouTube, Jomilson Ferreira. Lá você vai acompanhar desde a primeira parte até essa última parte que fala de obediência. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.